Olá, estudante! Eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Esta é a parte 4 dos nossos vídeos de educação sexual aqui do canal. Se você não assistiu às partes anteriores, é bom que você assista, senão você vai se sentir deslocado nesse vídeo, tá? Cada vídeo a gente precisa seguir uma linha para a gente poder entender, senão a gente fica meio deslocado. Beleza? A aula de hoje a gente vai falar sobre a sexualidade à luz da ética. Primeira aula a gente fez uma visão de antropologia, ali a gente estudou o ser humano, o corpo e a realidade e tal. Depois, aula 2, aula 3, a gente viu um pouquinho da história da sexualidade na nossa visão de mundo ocidental. E hoje a gente vai estudar então a sexualidade à luz da ética. Beleza? Primeiro aspecto importante da sexualidade à luz da ética é a não necessariedade e a necessariedade do bem viver para o ser humano. A gente vai entender, calma lá. Primeiro, a não necessariedade. A gente precisa entender que o sexo é algo não necessário. O que é uma coisa necessária? Necessária é aquilo que a gente não consegue viver sem. Comida, bebida. O sexo é uma coisa não necessária. As pessoas não morrem por falta de sexo. A gente precisa entender isso e deixar isso muito claro. Existem várias pessoas que não fazem sexo, que nunca fizeram sexo e não morreram por falta disso. Tá? Morreram de outra coisa, morreram de gripe, morreram de caganeira, mas não morreram porque não faziam sexo. Ok? Então o sexo é algo não necessário. Beleza? E eticamente falando, o sexo precisa ser bem vivido para que ele seja humano. O sexo precisa ser bem vivido para que ele seja humano e não animal, porque nós não somos somente animais, nós somos animais que pensam, animais racionais, animais lógicos. Por isso que a gente precisa cuidar das coisas que a gente faz, para que senão a gente para que a gente não se torne animais irracionais, inclusive no sexo. Vamos entender isso melhor. Primeiro, os animais possuem o sexo programado pelo ciclo do cio. Então, de tempos em tempos, o animal ele entra naquele ciclo do cio e ele começa lá a emanar o seu feromônio e aí atrai o seu parceiro e às vezes tem dança do acasalamento e tudo e eles fazem sexo. Então, tem o ciclo do cio. E o ser humano? O ser humano também tem o ciclo do cio? Será? Próxima aula a gente vai conversar sobre isso. Pergunta: qual o maior órgão sexual do ser humano? Pensa aí. Qual é o maior órgão sexual do ser humano? O maior órgão sexual do ser humano é o cérebro. O cérebro. O cérebro é o órgão mais potente sexualmente falando do ser humano. Se o cérebro não está bem, o sexo não estará bem. Porque o sexo, como a gente já viu em outras aulas, o sexo ele precisa ser feito com o corpo e com a alma, com o corpo e com a consciência racional, com o corpo e com o cérebro. Tá? E é o cérebro que vai fazer com que o sexo humano seja humano e não animal. Quando a gente faz o sexo guiado pelo cérebro, guiado pela razão, a gente vai transformar o nosso sexo num sexo humano e não num sexo animal. Quando a gente age somente pelos impulsos sexuais, pelos instintos sexuais, a gente corre o risco de fazer um sexo somente animal e não um sexo humano, como deveria ser. Tá? O sexo humano tem duas principais funções. Duas principais funções éticas. Quais são as duas funções? Fale sobre as duas funções éticas do sexo. Estão aqui as duas funções éticas do sexo. Vamos entender, para quebrar alguns tabus, quebrar alguns preconceitos aqui já. Então o sexo tem duas funções. A primeira função do sexo, a primeira função ética, lembrando aqui, gente, olha, eu estou falando de ética. Ética é filosofia, é ciência. Não estou falando de uma visão religiosa, tá? Estou falando de ciência, filosofia, ok? Então a primeira função ética do sexo é a função procriativa. O sexo serve para procriar, para fazer filhos. Só que a função procriativa tem um detalhe.
A função procriativa é uma função de abertura à vida. O sexo feito na cama, ou no sofá, ou na mesa da sala, da cozinha, enfim, onde é que vai ser feito, o sexo feito, ele precisa produzir uma abertura à vida. Ou seja, quem faz sexo precisa estar aberto à vida. Por isso que um casal estéril, por exemplo, ele pode eticamente fazer sexo sem problema algum, se ele tiver essa abertura à vida. Ah, professor, mas um casal estéril, ele não faz filho. Mas não tem problema. Se ele tiver uma abertura à vida, se esse sexo produzir na vida deles um amor às outras pessoas, sabe? Uma doação de vida, se ele tratar bem as outras pessoas como se fossem seus filhos, a partir dessa visão do sexo deles, se eles desejarem, eles podem adotar, tá? Um casal estéril, ele não é obrigado a adotar filho, tá? Tem gente que pensa assim, o casal estéril faz sexo, não gera filho, então ele tem que adotar. Não, ele não tem que adotar. Ele não é obrigado, ele adota se ele quiser, certo? Ok? Inclusive um casal homossexual. Um casal homossexual, eles não vão conseguir fazer filho. Eles não vão gerar filho daquele sexo. Mas se eles tiverem essa abertura à vida, se eles tiverem esse desejo ético de se abrir à vida, de tratar as outras pessoas com esses valores paternais e filiais, quem sabe adotar sobrinhos, afilhados e tal, tudo isso surgindo do sexo tem essa abertura à vida, então essa função ética do sexo está sendo vivida aqui, ok? Há quem diga que não, há quem diga que a procriativa é só fazer filho. Na nossa visão filosófica não é isso, ok? Se fosse assim, casal estéril não podia fazer sexo e homossexual também não, que seria antiético, e não é não, tá? Ó, lembrando, tá? Isso aqui é uma visão filosófica, não é uma visão religiosa. Uma visão religiosa, a gente podia entrar em várias interpretações de várias religiões e assim por diante. Estamos falando de ética, estamos falando de filosofia, ok? Não confunda religião com isso que a gente está fazendo. Isso aqui é ética. Então a função procriativa é a primeira. E aí tem gente que acha que o sexo se resume só isso aqui. Tem gente que acha que o sexo é só procriação. O sexo serve só para fazer filho. Está errado. O sexo não serve só para fazer filho. O sexo tem uma segunda função ética tão importante quanto essa primeira aqui. E tem gente que esquece de viver. E a segunda função é a função unitiva. A função unitiva. O sexo precisa servir para unir o casal. Por isso, olha só, tem gente que faz sexo e o sexo já está separando o casal. Não está unindo. Tem adolescentes aí que começam a sua vida sexual por conta dos seus namorados machistas, que às vezes dizem, olha, tu não confia em mim? Se tu não fizer sexo comigo, é sinal de que tu não me ama. E aí faz sexo lá e pronto, e acabou. Não sente um orgasmo, não tem um tesão, né? Tem mulheres que às vezes morrem e nunca tiveram um orgasmo na vida, porque o parceiro pensou só no prazer dele e assim por diante, tá? Esqueceu dessa função unitiva. O sexo precisa servir para unir o casal e não separar o casal. Tem casal que às vezes se separa dentro de casa por causa do sexo, porque o parceiro assiste pornografia e acha que a vida real é a vida pornô. E aí o parceiro vê a mulher gemendo gostoso lá, fazendo sexo anal, por exemplo, e quer fazer sexo anal na esposa. E a esposa não quer, a namorada não quer, ele fica bravo. E aí o sexo já começa a dividir. Certo? E assim, o sexo anal, ele inclusive, algo bem perigoso se não souber ser feito, tá, gente? Então, quando a gente fala de sexo anal, a gente precisa entender assim, ó. Imaginem que você vai fazer uma anoscopia, uma endoscopia, uma retoscopia, que é inserida uma câmera lá dentro do seu ânus, por exemplo, ou uma cirurgia de ânus. Gente, é feita uma lavagem intestinal, você toma laxante, o intestino é limpo, depois ele é limpo com água, depois ele é limpo com antibiótico para matar as bactérias, depois é feito o corte, depois é feito o sexo anal, gente, tem fezes ali.
Ah, professor, mas é feito chuca e tal. Sim, mas ali as bactérias continuam ali. E aí machuca, sangra, entra fezes na corrente sanguínea. Existem problemas do coração, do músculo do coração, causados por fezes no sangue por causa do sexo anal. Então o sexo anal não é tão bom assim como parece, tá? Ele causa problemas e precisa ser tomado muito cuidado com ele. Por isso que as pessoas que fazem sexo anal precisam estar fazendo um acompanhamento médico periódico, porque isso é muito sério, tá? Porque o sexo anal, biologicamente, vou falar de biologia aqui, tá? O sexo anal, biologicamente, ele é algo errado. Por quê? Porque ele é antinatural. O ânus não foi feito para fazer sexo. O ânus não foi feito para reproduzir. Então ele é algo equivocado biologicamente falando. Biologicamente falando. Nossa, professor quadrado, professor careta, cara, isso é biologia. Não é eu falando, tá? Então assim, ó, e eu não estou dizendo para tu parar de fazer sexo anal, tá? Eu estou dizendo assim, ó, toma cuidado. Quem faz precisa ir no médico fazer um acompanhamento. Tem que tomar cuidado. Com saúde a gente não se brinca, ok? Então assim, as duas funções éticas do sexo, essa abertura à vida da função procriativa e essa união do casal e não separação com a função unitiva, ok? Ok. O sexo, gente, é coisa séria e tem consequências. O sexo tem consequências. A principal consequência do sexo é um filho, por exemplo. Porque biologicamente o sexo foi feito para fazer filho. E aí tem gente que quando engravida se escandaliza e diz assim, eu não sei como isso aconteceu. Eu sei como isso aconteceu. Seu namorado, seu marido colocou o pênis dentro de você, você tinha um óvulo liberado, ele ejaculou, liberou o espermatozoide, os dois entraram em contato, se fundiram e você engravidou. Isso acontece por causa do sexo, né? Uma das principais consequências do sexo é a gravidez. Só que existem outras consequências do sexo. E tem gente que esquece das outras consequências do sexo. Tem gente que acha que o pior problema de todos é uma gravidez, e não é não, gente. Doenças sexualmente transmissíveis sérias, que destroem vidas, destroem famílias. Tem gente que acha que não, eu tomo pílula anticoncepcional, então eu estou seguro. Não está não, não está não. Primeiro que não está seguro da gravidez, porque a pílula anticoncepcional não é 100%, e depois que a pílula anticoncepcional não previne doença sexualmente nenhuma, tá? Então é complicado. Então o sexo tem consequências. É por isso que a sociedade dispõe ferramentas para prevenção e suporte dessas consequências. Então nós temos aqui na nossa sociedade ferramentas para essa prevenção e para o suporte dessas consequências do sexo. A primeira ferramenta então é a educação sexual. E depois os métodos de prevenção, tá? A educação sexual é o que nós estamos fazendo aqui. Aulas de educação sexual são necessárias. Isso eu já falei lá na primeira aula dessa nossa maratona de educação sexual. E tem gente que tem um preconceito porque acha que a aula de educação sexual é ensinar o filho a fazer sexo. Nossa, tem que transar, olha, essa aqui é a posição. Não é isso. A aula de educação sexual é mostrar como funciona o brinquedo, porque tem gente que está brincando com o brinquedo e não sabe como brincar. E aí está ficando doente, está estragando a vida porque não sabe como usar esse brinquedo, ok? Então, principalmente essas minhas aulas de educação sexual, eu trago um lado muito moral, um lado muito ético para a gente falar do sexo. Porque a gente precisa trazer a ética para o sexo, porque senão a gente começa a usar as outras pessoas, violar as outras pessoas para o nosso próprio prazer, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, clica no meu rosto que está aparecendo aí, ó, e se inscreve. Isso só me ajuda e não custa nada para você. Beleza? Um abraço, até a próxima. Valeu!